A revista Ensino Superior promove mais um webinar para gestores de educação superior, com o apoio da Simplicity, que ajuda a cuidar do sucesso do aluno. Nós vamos falar hoje dos novos instrumentos de avaliação de cursos. Nós estamos aqui com 3 especialistas: Ivanilde Maria Martins, diretora da PUC Carreiras, na PUC Minas; o Maico Faria, analista de qualidade da PUC Carreiras; e o Lucas Plaza, que é o Solution Engineer na Simplicity. Os 3 são absolutamente especialistas. E nós vamos começar com que é mais ou menos o que leva o título do nosso webinar, que é dirigido primeiro à professora Ivanilde. Como se preparar, professora, para ter uma boa avaliação em relação à inserção profissional e acompanhamento de egressos? Olá a todos, eu agradeço o convite por estar aqui participando nesse webinar e também trazer um pouco das nossas experiências e avaliações aí. A PUC Minas, em nome da universidade, agradeço a todos vocês. Eu acho que, Edmilson, a pergunta é muito interessante, principalmente neste momento que nós estamos vivendo aí a elaboração de novos instrumentos de avaliação de qualidade do ensino superior no Brasil. Isso é muito importante, né? Eu acho que entender primeiro que a avaliação é igual a avaliação de aluno, né? Ela é de qualidade, não é uma avaliação punitiva, né? Acho que ela deve fomentar que a gente busque uma qualidade propositiva, seria a melhor palavra, né? Ela tem que levar que as instituições de ensino superior busquem uma qualidade da sua formação. E dentro desse contexto da qualidade, nós temos aí o ponto que você fala, que é a inserção profissional e acompanhamento de egresso. Essa inserção profissional, eu acho que ela começa lá na elaboração dos projetos pedagógicos, na organização curricular, num diálogo aberto com o mundo do trabalho, com as demandas da nossa sociedade e os desafios futuros aí colocados para cada profissão. Então, eu acho que uma leitura permanente, efetiva do contexto da formação é uma preparação. Né? Eu acho que todo mundo faz isso, mas vale a pena aí a gente destacar que é muito importante nessa hora procurar que a gente tenha uma leitura bem detalhada desse contexto de atuação do futuro profissional. E o acompanhamento do egresso, ele também é importante porque ele é que vai dar o nosso aí sinal da retroalimentação, daquilo que nós estamos colocando no mercado, mas daquilo que nosso aluno também consegue produzir de qualidade e transformação aí das práticas profissionais. E eu acho são essas coisas. Eu estou aqui aberta para a gente debater mais, mas é importante que a gente tenha essas dimensões, né? Perfeito, obrigado. Lucas Plaza é da Simplicity, é um técnico, é um estatístico, tem tudo marcado, tudo que é informação ele tem. Como é que você começaria falando sobre essa questão de como se preparar para uma boa avaliação em relação à inserção profissional e ao acompanhamento de egresso, Lucas? Boa tarde, vamos em frente aí. Perfeito, Edmilson, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui junto com a revista, com todos vocês. Aqui em Minas, sempre um grande parceiro. E esse novo instrumento, ele traz muitas novidades, né? Inclusive separando em avaliações de dimensões comuns, que vai ser comum para todos os cursos, e dimensões específicas. E para que a gente possa se preparar, é claro, né, gente, que esse novo instrumento ainda não está oficializado. O INEP ele fez uma proposta que, inclusive, colocou em consulta pública. E o professor Ivanilde, o Maicon pode falar um pouco melhor, mas ainda em novembro vão se iniciar alguns testes. Algumas instituições, o INEP fez uma live e convidou as instituições para que pudessem fazer esses testes, e vai se iniciar agora, se eu não me engano, na terceira semana de novembro, né, a partir do dia 17. Mas as propostas, a proposta já está aberta para consulta pública. E
aqui dentro da Simplicity, nós vivemos carreira o tempo todo, dormimos e acordamos falando de carreira, de inserção profissional, empregabilidade. Então, nós pensamos como que nós podemos fazer para nos adiantar a partir dessa proposta que está aberta para consulta pública. Então, nós analisamos dentro da esfera das dimensões comuns, é importante deixar isso claro também, todos os itens. E alguns itens, eles chamam muito atenção. Estávamos antes conversando com a professora Ivanilde, com o Michael e com todo o time da PUC, porque quando a gente olha os itens especificamente, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, eles são muito diretos quando a gente fala de empregabilidade e a gente fala de acompanhamento de egressos. E apenas pela descrição dos itens da proposta, a gente já consegue entender como as instituições podem se preparar, podem preparar os seus esforços internos para atender os subitens relacionados a esse tema. E para facilitar isso, o que nós fizemos para os nossos parceiros? Eu vou pedir licença, eu vou compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Porque o que nós fizemos? Vocês já estão vendo a minha tela, certo? Aqui, nessa guia, eu tenho aqui o site da consulta pública. Então, nós temos aqui as dimensões específicas da proposta e as dimensões comuns. Quando a gente abre as dimensões comuns, nós olhamos item a item e, basicamente, esses 4 itens que eu comentei, nós fizemos uma análise e montamos um documento, uma planilha, na verdade, onde a gente já coloca aqui quais são os itens, quais os esforços que as instituições podem ter e o que elas devem fazer para se preparar para completar esse item e como que a Simplicity, a gente fez isso para os nossos parceiros, né? Então, como que a Simplicity pode ajudar nesse sentido? E aqui as nossas recomendações. Então, esse documento, na verdade, era uma planilha que a gente transformou aqui nesse documento, e nós estamos juntos com cada parceiro, e a PUC é um exemplo disso, nos reunindo e falando, olha, como que a gente entende e como que a gente pode atingir. Então, uma recomendação que eu posso fazer para quem estiver assistindo esse vídeo é que acesse o site da consulta pública e conheça, né, as propostas. Ainda não está oficializado, os testes vão iniciar, como eu falei, então, em breve, eu acredito que em breves dias, né, ou em breves semanas, o INEP vai oficializar quais vão ser os itens realmente ali das dimensões. Mas, para se antecipar, podem fazer esse trabalho, olhar lá e pensar quais esforços, quais estruturas internas eu tenho que adequar para atingir esses itens. Nós fizemos basicamente por esses 4 itens e eu convido o Michael, porque nós estamos fazendo isso com todos os parceiros e eu abro aqui, se alguém se interessar, a gente pode compartilhar, se reunir, explicar como que a gente pensou em mais detalhes, né? E como se preparar para cada um dos itens. Mas eu convido aqui o Michael, pedir para ele fazer os comentários dele também, mas nós estamos fazendo um trabalho muito bacana juntos, onde nós estamos olhando basicamente cada subitem e preparando o PUC Carreiras para que ele possa atingir esse item. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Imaginem que um avaliador chega e fala assim, olha, agora a gente vai ver esse item. Como que vocês atendem? E aí, a professora Ivanilde, o Michael e todo o time do PUC Carreiras mostra como que eles vão atingir isso, utilizando a plataforma CSM da Simplicity. Né? Então, uma boa recomendação, eu diria, que é olhar, fazer um trabalho similar a esse que nós fizemos com esses quatro grandes itens, 1.10, 11, 12 e 13, e replicar
aí avaliar junto com as práticas da instituição de vocês. Certo? Maicon, por favor. Edmilson também. Vai lá, Maicon. Você agora, depois a gente volta a todos. Boa tarde a todos. E agradeço o convite pela participação aqui no evento. E, como muito bem disse o Lucas, quando o NEP faz essa aprovação, nós temos que observar diversos requisitos para poder atender essa demanda e poder também desenvolver tanto a plataforma quanto aquilo que é necessário para responder essa demanda do INEP. Com base nisso, e até conversas anteriores com a equipe da Simplício, começamos a observar o que o sistema estava atendendo, o sistema na nossa versão, PUC Minas, o que era necessário e o que necessitava desenvolver para poder atender essa demanda. Com base nisso, nessa orientação, nessa planilha feita pela Simplício, nós colocamos alguns assuntos, separamos. Eu queria até apresentar para vocês um já de imediato, que seria o do 1.10, onde fala um pouco sobre o acompanhamento do aluno e egresso. Vou apresentar minha tela aqui. Perfeito. Maicon, eu vou só fazer um comentário aqui. Claro. O título desse 1.10, ele tem vários subitens, né? Então, por exemplo, quando a gente olha o 1.10.4, ele fala desenvolvimento de cadastros ou sistemas de monitoramento. Então, só para deixar mais claro aí para o ouvinte, qual que é o título aí desse subitem da proposta? Desenvolvimento de cadastros ou sistemas de monitoramento. É esse que você vai mostrar, correto? Correto, isso mesmo. Essa é a nossa plataforma, PUC Carreiras. É um ambiente desenvolvido pela Simplist, mas que foi adaptado à realidade da nossa instituição. É um ambiente em produção, ou seja, contém informações reais da nossa atuação. E vou mostrar para vocês como atender o 1.10.4, como apresentado pelo Lucas. Temos aqui no ambiente alunos um campo escrito pesquisa detalhada, onde nós podemos fazer uma gama de filtro para poder localizar um aluno em qualquer situação que esteja. Por exemplo, pode ser por curso, pode ser por unidade, que a PUC tem vários campos aqui de atendimento, pode ser por funções do sistema. Eu vou fazer uma pesquisa aqui breve, por exemplo, se ele tem um alto engajamento na plataforma, se ele possui algum orientador, se ele possui alguma imagem, quais são as orientações aqui que eu desejo, e ele consegue fazer uma busca, por exemplo, do gênero, vou marcar aqui o gênero feminino, e fazer uma busca dessa gama de informações. O sistema ele vai fazer uma pesquisa e trazer para nós quais são os alunos segundo os critérios necessários para atender esse item. E aqui conseguimos visualizar, por exemplo, essa aluna Laura, do curso de Educação Física. Ao clicar aqui na opção de filtro, vemos o engajamento da aluna dentro da plataforma. Se ela fez alguma candidatura de oportunidade, se ela inseriu algum documento na plataforma, quais são as áreas de desejo dela para oportunidades de estágio e emprego, se ela agendou algum compromisso com as empresas registradas na plataforma, e também se ela teria alguma outra atividade na plataforma, como, por exemplo, temos aqui a orientação de carreiras, que a PUC Minas Procuração Carreiras fornece isso para os alunos. Estamos aí numa fase inicial para poder ver a demanda e como que vai ser, e o aluno poderia agendar. Posso até pegar um exemplo aqui de um aluno que teve um agendamento já realizado, que foi concluído com o funcionário aqui responsável, e aqui eu conseguiria ver esse aluno Pedro realizou uma orientação de carreiras e foi muito bem aceito, ele conseguiu desenvolver tudo que ele necessitava, e esse item ele atende muito àquilo que o item 1.10.4, desenvolvimento de cadastro, o sistema de monitoramento, pede lá na descrição do INEP. É isso. Bem, então é o seguinte, nós vamos entrar agora em algumas conversas, por exemplo, queria saber da professora Ivanilde, como é que isso está impactando no aluno, tanto em quem está cursando, que está vendo esse acompanhamento, de quem está fora e vê que a PUC, no caso, né, tem instrumentos para localizá-lo e para acompanhar. Você até contou
uma experiência de licenciatura, né, que foi até surpreendente para vocês. Traduz isso agora, conta um pouco de história para nós sobre isso aí. Gente, de uma maneira geral, né, as instituições de ensino, elas sempre ficam buscando formas para que a gente mesmo faça essa formação mais integral, integrada do aluno, e que a gente também retroalimente os nossos processos formativos com as questões aí que são nessa inserção profissional. Então, é muito importante, porque a gente tomou uma decisão em 2019 a ter um escritório virtual de carreiras, né? Isso é uma decisão institucional. A gente saiu de uma coordenação de estágio, que era bem estruturada, muito bem desenhada, uma política de estágio, e a gente avançou no sentido de termos aí um acompanhamento de carreiras dos nossos alunos e egressos, né? E ao adquirir o CSM da Simplicity, isso foi possível viabilizar. Hoje a gente tem uma base de dados, para vocês terem ideia, falando de egresso, com mais de 70 mil egressos, né? PUC Minas, que a gente já trouxe para dentro da nossa estrutura da plataforma, e isso nos permite hoje, por exemplo, já fazer os acompanhamentos aí tão solicitados pelos instrumentos de avaliação. Esse exemplo do Edmilson falou, foi uma grata surpresa para nós, que nós fizemos uma pesquisa de egressos dos últimos 10 anos, dos cursos de licenciaturas da PUC Minas, em todas as áreas, nós temos 8 cursos de licenciaturas, né? E aí a gente tem essa questão do apagão de professores no Brasil, onde que esses alunos estão e se de fato eles estavam na sua área de formação profissional, né? Dentro da sala de aula, lecionando, trabalhando em escola. E a gente viu com o resultado, a gente fez o filtro, gerou um instrumento, o instrumento ele é construído dentro da plataforma, que vai gerar os e-mails e vão encontrar esses alunos. Então, a gente teve um bom retorno e nós vimos que a grande maioria, mais de 80% dos nossos alunos, hoje estão inseridos, lecionando, trabalhando, exercendo a sua função na área de formação. Isso, para nós, reforça, né, a qualidade que a gente tem que imputar a esses cursos para que a gente ofereça à sociedade cada vez mais melhores docentes. E, além do que, aqueles que não estavam na área, que responderam que não trabalhavam na área da formação, é muito incrível, porque eles diziam, né, que estavam trabalhando na escola, em outras funções, mas um ambiente de trabalho continua sendo a escola. Então, para nós, significa que a gente forma com qualidade, que isso impacta, de fato, aí a sociedade, dentro da demanda, que aí é uma demanda premente para o Brasil inteiro, né? Não sei se eu te respondi, se você quer mais algum detalhe, Edmilson. Quero saber o seguinte, você disse, quer dizer, ter 80% dos alunos que nos últimos 10 anos se formaram em licenciatura dentro de escola é um índice alto, né? Se depender de vocês, não haverá apagão de professores. Mas eu queria dizer o seguinte, por que tem tente me explicar se aqui vocês chegaram a pensar nisso. Por que a PUC atingiu esse índice tão alto? A que você atribui isso? Então, eu acho que a gente tem uma questão assim, histórica da Universidade Católica, PUC, né? Ela começou com os cursos de licenciatura, direito, as áreas clássicas de formação, teologia, filosofia, né? Então, isso também, a gente tem essa formação histórica, a gente é reconhecido por isso, mas eu acho que, na minha avaliação, o estágio organizado, fundamentado, ele propicia isso. O que nós fizemos e nos organizamos já há muitos anos? Os estágios em escolas públicas ou privadas, mas são escolas onde que a gente faz uma interlocução cotidianamente desses alunos exercendo a prática docente durante o processo formativo. Nós fazemos vários seminários em que a gente traz as escolas, os supervisores de estágio, para dentro dos nossos seminários, nas discussões e na construção do conhecimento coletivo, conjunto.
Então, esse trabalho é muito pega na mão, né? As escolas são chamadas de escolas parceiras, né? O aluno não vai aleatoriamente para uma escola onde ele queira. Às vezes acontece, mas nós temos o controle, e isso já era feito com um sistema de gestão de estágio muito potente, que nós já tínhamos desenvolvido desde 2002. Né? Então, eu vejo todos os relatórios, quem é o supervisor, onde o aluno estava. Eu consigo mapear, jogar no mapa os locais georreferenciados hoje dos alunos que eu tenho, em qualquer área. Né? Eu consigo fazer isso. Eu tenho relatórios de acompanhamento muito densos também. E isso que a gente fazia se acoplou com essa questão do desenvolvimento de carreiras. Então, a gente deu uma potencializada na capacidade de trabalho, porque eu acho que, falando com as escolas, né, da nossa experiência, se a gente não tiver esse controle, né, sabemos que a gente está fazendo a leitura, dado, repensar esses dados, avaliar internamente, porque a avaliação externa vem. Mas é importante também ter essa avaliação interna permanente, porque você falou uma coisa muito importante, sabe, Edmilson, que para nós é crucial, é esse retorno para o aluno. Né? A gente devolver os dados, por exemplo, do egresso para a licenciatura, todos os alunos da licenciatura estavam no auditório e viram, né, que o licenciado hoje ele ganha 5 vezes mais o salário que ele tinha antes de fazer a faculdade. Então, isso muda a realidade de uma família, isso muda a realidade de uma pessoa. E todos estavam lá, Secretaria do Estado da Saúde, Secretaria do Estado da Educação, né? Então, assim, a gente trouxe os parceiros também para fazer devolutivo. Isso amarra, mas a gente tem uma base de dados, a gente tem uma plataforma potente, eficiente, junto com a lógica da educação que a gente pretende. Hoje dá para buscar esses dados. Ô, Lucas, pode falar. Então, se você me permite, eu pediria que parte do sucesso da PUC, eu vejo como eles olhando o aluno e o egresso e trabalhando esse aluno e egresso de forma segmentada. O que eu quero dizer com isso? Eles não tratam todos os alunos de uma maneira igual, como se todos precisassem da mesma coisa, mas eles olham as necessidades, grupos diferentes, e dentro desses grupos, as necessidades de cada grupo. E parte disso, e aí eu pediria para o Maicon ou ao professor Ivanilde comentar, é o trabalho que eles fazem com os egressos. Eles têm um programa muito legal, que tem um nome mais legal ainda, chamado Filhos da PUC, né? Eu ia falar para eles lá, mas não me aguentei. Falei aqui o nome do programa, que eles continuam engajando os egressos dentro das atividades de carreira da instituição. Isso com o portal, com o auxílio do portal, mas é uma iniciativa institucional que traz bons frutos para a instituição. Então, se me permite, eu acho que é um bom exemplo para a professora Ivanilde e para o Maicon falar para a gente. Lucas, como o nosso tempo está correndo muito apressadamente, eu queria que você voltasse ao seu documento e destacasse 2 itens da recomendação que vocês fazem, porque assim o nosso gestor que acompanha esse webinar, ele vai ter um exemplo concreto daquilo que você falou. Né? Não precisou Perfeito. ler. Depois a gente volta aos casos, ou os causos, porque esses sim são o que conta a história das pessoas, isso é que é legal. E aí a professora Ivanilde e o Michael se dividem aí para lembrar de casos como esse que ela contou, da licenciatura, né, e das parcerias, e da origem, tudo começou com estágio, então se encaminha correto, não tem erro. Fala então, Lucas. Legal. Eu vou até pegar um gancho, Edmilson, nesse tema que eu estava falando, que é dos egressos. Né? Então, olha só, minha tela já está apresentando, correto? Perfeito. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o subitem 1.13.A.2, coleta regular de informações sobre empregabilidade, remuneração e satisfação. E aqui um pouco mais abaixo, né? Estímulo ao engajamento dos egressos.
A PUC Minas faz isso com maestria. Ela, anualmente, ela coleta as informações dos egressos recentes, se eles estão trabalhando, qual que é o momento deles, se estão trabalhando na área de formação. Elas fazem isso através da pesquisa do IAS e trabalham a partir disso. Além disso, eles têm algumas formas de fomentar o engajamento do egresso, como e-news de vagas segmentadas, as vagas que interessam aquele egresso, ele recebe, conteúdos, webinars, eles estimulam o egresso a participar do ecossistema ali, da instituição como um todo. Né? O Maicon tem alguns exemplos. Maicon, se você puder novamente mostrar, eu acho que faz uma relação com o programa Filhos da PUC, que eu estava comentando, que eu particularmente acho genial. Claro, eu vou mostrar para vocês inicialmente nossa plataforma, que foi muito bem desenvolvida e pensada em como atender essa demanda e também as outras que temos aqui de alunos de uma forma mais suave e tranquila, porque sabemos que um aluno pós a conclusão da sua graduação, eles podem sair do campus e não voltar. O Filhos da PUC nasceu com essa ideia de trazer mais o aluno, de mostrar para ele que a universidade pode sim caminhar com ele após a sua graduação e trazer para ele diversas possibilidades. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela só para apresentar esse portal Filhos da PUC. Esse é o nosso portal. Ele está até de cara nova. Puxa aqui um pouco aqui para pedir para vocês acessarem, porque ele tem uma gama de diversas possibilidades, tanto para apresentar o nosso ambiente, o que é a diretoria PUC Carreiras, quanto também para visualizar, por exemplo, um resultado da pesquisa IAS. Como bem apresentado pelo Lucas, a gente faz um acompanhamento com os egressos para saber como está a vida dele pós a graduação. E nessa página, por exemplo, no Sobre Nós, temos aqui pesquisa de empregabilidade, o aluno ele irá conseguir visualizar o retorno por exemplo, do ano de 2024 e dos anos anteriores que já temos registrado. Ele consegue visualizar o andamento de como está seu curso, no quesito de bolsa ou na empregabilidade e dentre outras informações. Aqui é apresentado esse resultado de forma ampla e pública para todas as pessoas. Mas poderia surgir a pergunta, como que fazemos isso? Utilizamos atualmente a plataforma da Simplist e nela conseguimos fazer uma comunicação bem específica e bem direcionada ao nosso público. Temos aqui um ambiente chamado pesquisa, do lado esquerdo aqui da tela. Temos aqui, como ela é uma pesquisa já antiga, que já passou, temos aqui a pesquisa IAS 2025. Nesse ambiente, nós conseguimos visualizar as respostas dos alunos. Por exemplo, como que foi o andamento dele, esse desenvolvimento. Pegando um exemplo aqui dessa Isabela, conseguimos visualizar a idade dela, qual que é o gênero, qual que é a modalidade do curso, qual que é o curso e também qual que é as informações mais específicas. Por exemplo, se ela teve suporte ou não da PUC Minas para desenvolver esse passo dela na vida dela, as informações profissionais dela, e todos os outros campos aqui tivessem outras informações. Além disso, temos também a possibilidade de gerar relatórios, que é tanto aqui dentro da plataforma, que a gente fazemos aqui para fazer o monitoramento, quanto também o posterior, que é essa ampla divulgação dentro do nosso site, onde irá mostrar essa possibilidade, essa gama de possibilidades para os alunos. Nesse campo aqui, por exemplo, dentro desse ambiente relatório, temos aqui, de forma bem especificada, bem mais educativa, essas informações. Por exemplo, dentro das nossas respostas, tivemos uma faixa maior do público de 22 a 25 anos, conseguimos visualizar a raça da pessoa, o curso que teve mais respostas nessa pesquisa. Um pouco mais abaixo, temos aqui a data de colação, quais são a situação profissional dela. Nesse exemplo aqui, temos aí 400 pessoas trabalhando na área de formação, que para nós é um orgulho imenso, porque ver um aluno que concluiu sua graduação e está continuando na sua área, isso para nós é uma satisfação enorme. E também complementando, conseguimos fazer uma adaptação, vamos dizer assim, de perfil dos nossos públicos. No ambiente aqui de alunos, conseguimos visualizar, ou, por exemplo, nesse acesso da egressa Elisa, como adaptar um ambiente mais assim, bem à cara do egresso, do que ele precisa e como ele pode fazer
essas alternativas. Aí aqui temos essa opção de acessar como o aluno para poder visualizar, poder sugerir melhorias no ambiente. E aqui temos aqui, por exemplo, um banner divulgando a nossa plataforma, o nosso site. Temos, por exemplo, aqui falando sobre como ele pode se preparar para uma entrevista de emprego, porque sabemos que os desafios são enormes e que uma preparação, uma ajuda prévia fará toda a diferença para os nossos egressos. E também temos uma trilha que foi criada exclusivamente para os nossos alunos desenvolver eles nesse momento, porque tanto nervosismo, ansiedade, como qualquer outra situação, pode impactar nesse momento de processo seletivo. E nada melhor do que uma trilha bem completa, bem robusta, onde o aluno vai conseguir identificar melhor assim, o que ele precisa melhorar e desde então, ao concluir, ele vai poder dar o passo aí de conquistar seu contrato efetivo, ou se não, um projeto, um trainee, ou algo assim relacionado. E aqui na plataforma nós conseguimos fazer bem estruturar esse perfil bem para o egresso, onde as oportunidades vão ser muito identificadas assim, para esse público e dentre outras possibilidades. Essa plataforma, sim, temos essa gama grande que conseguimos adaptar para cada perfil do nosso público. Muito legal, muito bom. Você já entrou até numa especificação ali, com alguns exemplos, muito bacana, que era como eu queria fechar o nosso webinar. Eu queria que a professora Ivanilde ela falasse um pouco o seguinte, né? Considerando as instituições médias e pequenas, e que a maioria está em estágio muito atrasado ainda em relação a esse item, e esse item vai ser um fator diferenciador no mercado para a captação de alunos, além de cumprir uma legislação, que conselhos você daria, você que tem uma experiência grande, para a instituição começar nisso? Ela começa na graduação, coletando dados. Como é que você poderia sugerir, professora? Eu acho que o começo de tudo é o nosso projeto pedagógico, né? Assim, eu acho que ali está o ponto de partida, ali tem que estar descrito que perfil profissional cada curso almeja e como que ela faz estrategicamente essa organização para alcançar esse perfil almejado ao final, né? De toda, vamos dizer, o caminhar ali da formação. E isso, então, se o estágio entra, se as políticas de extensão aparecem, se a pesquisa aparece, se o engajamento do aluno, né, com a escola comum do trabalho aparece, isso tem que ficar pensado, né? Porque não adianta você fazer uma trajetória profissional que não pensou no estágio, não pensou na extensão, não pensou na pesquisa, não pensou na atualização das práticas ou dos conteúdos teóricos, falar, agora ele está formando, agora eu vou ensinar ele a passar no processo seletivo, agora eu vou dar uns soft skills, né? A gente vê isso demais, larga todo o conhecimento técnico, teórico, para falar, não, que agora o cara tem que saber trabalhar, como é que é em grupo, ele tem que ser flexível, ele tem que ser crítico, criativo. Olha, isso é junto, é o tempo inteiro, não adianta dar coisas pontuais. Quer dizer, isso é meu ponto de vista. A responsabilidade é desde do ingressante, desde a captação. É isso, podem vir, que aqui vocês vão ter um percurso formativo completo. Né? Então, assim, é trabalhoso? Mas essa visão ampliada da formação, eu acho, assim, eu tenho muitos anos, viu, gente, de formação, então, assim, eu acho que não são pequenas... talvez também ajuda, mas você tem que ter a formação essencial. Né? Eu falo muito isso, o mundo do trabalho está mudando muito rápido, mas a essência da formação é nossa responsabilidade. Partindo disso, aí eu acho que você vem agregando valores, um bom sistema, uma boa plataforma de gestão que possa te ajudar, porque eu sempre digo, né, Lucas? Lucas me conhece aí, os sistemas, as plataformas, elas não vêm para solucionar problema se a gente não souber qual é o problema que nós queremos solucionar, né? Qual é o problema que nós queremos resolver. Senão, ela vem para fazer mais confusão. Você tem o problema, mas o problema da plataforma. Então, eu acho
que é tudo muito pensado. Sabe por quê, Edmilson? Educação é uma coisa séria. Né? Nós não podemos lesar um cidadão, aluno, que confiou em nós um processo formativo. Nós temos que entregar gente boa, bom trabalhador, né? Bom pessoa para o mundo futuro. A educação trabalha com isso. Então, assim, eu acho que é uma grande responsabilidade. A escola é grande, a escola é pequena, o tamanho que seja. A educação é uma responsabilidade social grande. E nós temos que ver com isso. Muito bom. Ô, Lucas, para encerrar, então, nosso tempo está já acabando, você poderia me dizer o seguinte: qual é hoje a receptividade das IES em relação a esse item de empregabilidade e do egresso? Já é uma coisa, vocês têm sido muito solicitados, como é que é hoje essa conscientização e essa disponibilização de recursos também? Porque, além da plataforma, você tem gasto com pessoas que vão se dedicar a uma função que até então as IES tinham precariamente ou nem têm. Fala um pouco disso aí para a gente encerrar o nosso papo. Excelente pergunta, Edmilson. A gente percebe que a cultura de carreiras no Brasil, trabalhar ingressos, principalmente, ela vem melhorando, vem crescendo ao longo do tempo. Quando a gente olha um horizonte não tão longo atrás, nós vemos que antes era só, quando falava de carreira na instituição, falava, é a área de estágios, que cuida, que assina TCE. E hoje não, hoje vem melhorando muito isso, e as instituições sérias, comprometidas, elas olham, elas enxergam que o aluno, ele entra na instituição, ele quer o diploma, quer, mas ele quer se dar bem na vida, ele quer ter uma boa carreira, ele quer ter um bom emprego, e quando fala um bom emprego, não necessariamente trabalhar em uma empresa, mas se ele for empreendedor, como que ele faz? O que ele tem que fazer para empreender? Ou se ele quer ter uma carreira internacional, como que ele faz? Uma carreira pública. E as instituições, elas vêm estudando e entendendo cada vez mais como preparar o aluno. Como a professora Evanilde falou, desde que ele entra, muitas vezes antes mesmo dele entrar. E a plataforma, ela é um apoio, ela vai trazer dados, ela vai facilitar, ela vai atingir as pessoas corretas, ela vai proporcionar interação com o mercado de trabalho, mas a plataforma sozinha, e plataforma nenhuma sozinha, ela consegue trabalhar carreiras. Não dá. Então, trabalhar carreiras é uma iniciativa, é uma estratégia das instituições de ensino. E elas usam a ferramenta tecnológica para apoiá-las, trazer dados, e elas podem ser mais assertivas. Mas precisa ter uma equipe enorme para eu conseguir trabalhar carreiras, trabalhar o egresso? Não, não precisa. Muitas vezes você consegue trabalhar de forma escalável e segmentada, entregando, como eu falei, né, para o tipo de usuário aquilo que ele precisa. Se divide em grupos, divide em clusters, e você entrega ferramentas, conteúdos, ações de preparação de carreira para o aluno e para o egresso também. Mas, na raiz da sua pergunta, nós vemos aí de 3 anos para cá um aumento muito grande de interesse das instituições de ensino de trabalhar com seriedade carreiras, trabalhar o egresso, trabalhar o calouro e o aluno em toda a sua jornada, vamos dizer assim, e que é um diferencial competitivo. E agora, com essa avaliação, né, que o INEP está trazendo, eu tenho certeza que as instituições elas vão levar mais a sério ainda e vão olhar com mais carinho e cuidado para esse tema que é tão importante. Muito bem, nosso tempo foi. Eu queria agora não deixar de fazer as saudações finais. Eu queria que começasse pela professora Ivanilde, deixasse uma mensagem aí para os colegas gestores, né? Vocês que têm um trabalho já de 2 décadas nisso aí,
pudesse dar despedidas e dar uma frase aí para estimular as outras parceiras. Eu acho que a minha última fala foi um reforço desse sentido, né? Vamos lutar pela qualidade da educação do ensino superior. Acho que todos nós no Brasil temos muito a ganhar, né? E essa inserção com o mundo do trabalho é um diálogo onde que nós temos que abrir para um cenário que também nos ensina muito. Então, a gente tem que estar aberto ao aprendizado desse novo mundo do trabalho. Acho que a carreira aí vai nos ensinar. Muito obrigada, estou à disposição. Obrigado. O Michael, quer dar um tchau e falar aí uma sugestão qualquer para os outros colegas de outras instituições? Gostaria sim. Internamente sou titulado aí como o piloto do CSM, a plataforma Simplício, e o que eu queria sugerir é que conheça a plataforma, utilize da plataforma, porque ela tem uma gama diversa de possibilidades, não só a plataforma Simplício, mas qualquer outro sistema, e que isso pode, e sim, auxiliar no desenvolvimento de atividades que hoje podem ser consideradas muito manuais. A plataforma pode disponibilizar um ambiente que seja mais automático, que consiga mais essa resposta mais rápida do que um processo poderia demorar muito. Então, conheça o seu ambiente e desenvolva ele segundo a sua realidade, que terá muito sucesso, igual tem acontecido aqui com a equipe. Agradeço o convite. Maravilha, Marco, obrigado. Lucas, agora você dá o tchau aí para todo mundo. Deixa aí o seu recado final. Legal, Edmilson. Primeiramente, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer estarmos juntos aí com o professor Ivanilde, com o Maicon e todo o time do PUC Carreiras, né, do PUC Minas. E falar, como eu falei no início do webinar, né? Nós aqui da Simplist, e eu particularmente sou apaixonado por educação e apaixonado por empregabilidade. Eu durmo e acordo pensando em carreiras, pensando como que os alunos, como que o estudante do Brasil, ele pode estar melhor empregado, como as instituições podem ajudar ele aí na sua carreira, em tudo, tanto no autoconhecimento, como no desenvolvimento da carreira. E uma oportunidade dessa, falando aqui para muita gente no mercado de educação, é incrível. Eu agradeço vocês também, Edmilson, o pessoal da revista. Foi uma oportunidade única e, como eu falei, independente, né, se você que está assistindo é parceiro Simplist ou não, entre em contato conosco, nós podemos apoiá-los nessa questão do novo instrumento de avaliação de cursos, bem como numa visão sobre carreiras, né? Nós temos, inclusive, um livro publicado, que é um playbook de boas práticas de gestão de carreiras. Entre em contato conosco, a gente pode ter uma conversa, acesse o nosso site e fica aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado. Muito bom, olha, foi um aprendizado grande já nas preliminares que a gente teve para esse webinar, aprendi muito com os três que estão aqui hoje falando. Eu acho que vou propor aqui, Lucas, né, que daqui a 6 meses a gente faça um balanço. O que evoluiu nessa questão de empregabilidade, nessa questão de egresso, mesmo de estágio, e também me alertou muito porque tem pautas interessantíssimas nessa área para a revista Ensino Superior. Então, eu agradeço a Simplist, que proporcionou o encontro com essas 3 feras aí da área, e estamos muito felizes. Muito obrigado e até a próxima.